Durante esse mês de agosto, estamos na série de mensagens Alegria, o desafio do contentamento. E nós começamos refletindo sobre uma definição da palavra alegria. Quando nós fazemos uma pesquisa, nós vemos que o significado desta palavra é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Um estado de viva satisfação e vivo contentamento. E quando nós falamos sobre alegria, nós precisamos ter em mente duas perguntas importantes. A primeira é: de onde vem a alegria? Geralmente a alegria é experimentada em circunstâncias positivas ou favoráveis. Geralmente nós ligamos esses momentos de satisfação e contentamento a alguns momentos bons da nossa vida. Momentos de conquista, momentos de festa, de alegria que nós temos. Mas também é importante nós sabermos de qual alegria nós estamos falando, de qual contentamento, de qual satisfação nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a alegria produzida e originada a partir de um relacionamento com Deus. E John Piper ele vai dizer: a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Nós não estamos falando sobre esta alegria que surge, que emerge de alguns momentos esporádicos da nossa vida. Nós não estamos falando de uma alegria que depende de fatores externos para que nós possamos possuir estes momentos de satisfação e de contentamento. Nós estamos falando de uma alegria que vem do Senhor, que o Espírito Santo de Deus produz em nossos corações. Nós estamos durante esse mês meditando, refletindo na carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. E na semana passada nós falamos, se nós pudéssemos desenhar um quadro a respeito desta carta, de qual era o cenário que esses irmãos eles estavam passando, seria o seguinte: de um lado, a cultura romana, com toda a sua pompa, com todas as suas riquezas, com todas as suas conquistas, com toda a sua glória, com todos os seus heróis. E com base nisso, eles tinham alegria e contentamento de demonstrar quão poderosos eles eram. Por outro lado, essa igreja tinha a filosofia estoica, a filosofia dos estoicos, que pregavam a autossuficiência, que diziam para eles: olha, você depende apenas de você. E eles faziam dos corações um grande deserto, porque eles eliminavam os desejos. E quando essas pessoas perdiam algumas coisas, elas diziam: não, eu não me importo com isso. Eu dependo apenas do que está aqui. Eu sou autossuficiente. Eu preciso somente de mim mesmo. E quando nós falamos de contentamento hoje, veja que o cenário desta carta é um cenário muito parecido com o que nós estamos vivendo. De um lado, uma cultura hedonista. De um lado, uma cultura que você precisa buscar os prazeres, as alegrias neste sistema, naquilo que ele pode te oferecer, nos momentos que esse sistema pode te oferecer, através daquilo que você pode possuir, através das suas conquistas, através dos seus relacionamentos e tantas outras coisas. Do outro lado, quando nós olhamos para esse sistema, nós temos uma forte pregação sobre as nossas vidas que nos diz que nós devemos ser autossuficientes, que nós não dependemos de um Deus acima de nossas vidas, que o que nós precisamos somos nós mesmos. Como diz um presidente anterior dos Estados Unidos, nós somos aquele por quem esperávamos.
Nós somos aqueles que irá fazer diferença somente dependendo de nós mesmos. Esse é o cenário da carta aos Filipenses e este é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Mas como falar de alegria, satisfação, contentamento em um momento de tantas dificuldades, em um momento de tantas perdas, em um momento de tantas lutas? Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós precisamos entender de fato tudo aquilo que está acontecendo no mundo neste momento. No mês de março, quando este cenário que nós estamos vivendo, ele começou na fase 1, nós imaginávamos que iria ser apenas uma tempestade, algo passageiro, algo que ia surgir, ia passar, que algo que surgiu do outro lado do mundo nunca poderia afetar as nossas vidas, principalmente aqui em uma cidade do interior do Brasil, e que isso ia passar rápido, que isso não ia chegar até nós, ou se chegasse ia ser por um momento breve, ia ser apenas uma tempestade. O fato é que nós entramos numa segunda fase, onde nós enxergamos que aquela tempestade é um inverno. Nós não temos aqui grandes invernos em nossa cidade, em nossa região, períodos grandes de inverno. Mas este cenário se tornou um grande período de inverno. A tempestade durou um prazo muito maior. E algumas pessoas dizem que nós temos uma terceira fase, que além daquele momento de tempestade que nós acreditamos que ia passar rápido, além desses meses que nós passamos, tudo isso irá resultar daqui para frente em uma grande era do gelo, em um momento muito difícil para o mundo. E como falar de alegria e contentamento em meio ao sofrimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. C.S. Lewis ele tem uma frase que diz o seguinte: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Nós precisamos parar e perceber como Deus está falando aos nossos corações. Como Deus está nos ensinando a não depender dos fatores deste sistema, a não sermos autossuficientes, mas buscarmos a alegria e o contentamento que vem dele. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Nós vamos ler. Acompanhe o texto comigo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, te pedimos, ó Pai, que pela ação do Teu Santo Espírito aplique as Suas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos e vemos que esta carta foi escrita em um contexto de dor e um contexto de sofrimento. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava em uma prisão domiciliar por causa do Evangelho de Cristo Jesus.
Por outro lado, Paulo escreve uma carta para esses irmãos para encorajar, porque eles também estavam vivendo em um cenário de muito sofrimento, em um cenário onde existia alguns pensamentos filosóficos querendo influenciar a vida desses irmãos, uma cultura que perseguia a vida deles, um império que estava perseguindo esta igreja, e estava surgindo alguns mestres que estavam deturpando a pregação do Evangelho e que também estavam indo contra esta igreja. Um contexto de sofrimento, um contexto de dor, um contexto de angústia. Mas Paulo escreve a carta da alegria, para que nós possamos nos lembrar de alguns pontos. Por isso, em primeiro lugar, em meio a um contexto de sofrimento, devemos nos lembrar com gratidão o que Deus já fez. Do versículo 3 ao versículo 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora. A igreja de Filipos estava presente com Paulo desde o começo de sua jornada. Uma igreja parceira. Paulo escreve esta carta em resposta a informações que ele recebeu de Epafrodito e também, mais uma vez, de doações para que ele possa ali se manter naquele momento de prisão, naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade que Paulo estava passando. Paulo começa o texto dizendo: dou graças ao meu Deus. Paulo está lembrando lá dos primeiros dias, de como essa igreja foi plantada, daquilo que Deus fez lá no começo. E quando nós olhamos para o capítulo 16 de Atos, nós podemos ver esta obra. E lá no capítulo 16 está registrada a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher muito influente naquela cidade, que teve um encontro com Paulo, e Paulo, usado por Deus e através da ação do Santo Espírito de Deus, essa mulher teve um encontro com a graça de Cristo Jesus. Lá no capítulo 16 de Atos também nós vemos o relato da libertação da jovem possuída por demônios, por espíritos de adivinhação, uma jovem que estava sendo oprimida, uma jovem que estava sofrendo com estes espíritos, mas o Senhor liberta essa jovem. Capítulo 16 de Atos também nos conta a conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão. E não só o carcereiro, mas toda a sua casa. Veja que grande obra Deus fez nesta igreja, que grande obra Deus fez nesta cidade. E quando Paulo escreve para esses irmãos e diz: dou graças a Deus por tudo que eu me recordo de vós. São desses acontecimentos que Paulo está se lembrando. Paulo escreve que dá graças a Deus por dois motivos também. Para demonstrar o seu amor e carinho aos filipenses. Demonstrar da relação que eles tiveram, da comunhão que surgiu por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo escreve para esses irmãos para encorajar. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, nesse momento que eles estavam passando de luta, Paulo está olhando para eles e dizendo: olha para o que Deus já fez. Lembra dos primeiros dias? Lembra da grande obra de Cristo Jesus? De como tudo começou? De como Deus trabalhou no meio de vocês? Que essas palavras, Paulo espera que essas palavras possam encorajar estes irmãos. Isso é motivo de grande alegria para Paulo. Paulo lembrava dos momentos de alegria com ações de graças, com gratidão. Sempre quando Paulo lembra de algo que Deus fez, em alguns momentos Paulo agradece ao Senhor. Veja o que Deus está fazendo. Nos momentos de sofrimento temos dificuldade de lembrar
que o Deus que fez anteriormente é o mesmo que pode fazer agora. Às vezes um momento de angústia, de dor, momento de sofrimento que você está passando por algum cenário da sua vida pode ser tão intenso que às vezes causa uma dificuldade de lembrar daquilo que já aconteceu de bom. Mas sabe, se você para e fala para mim agora, Bernardo, eu não estou encontrando nada de bom. Quando eu olho para a minha vida, eu só encontro tragédia, eu não encontro nada que me traga alegria. E na verdade, deixa eu te contar algo, não é porque você está olhando para o passado e não está encontrando nada, é porque você está olhando somente para você mesmo. Porque o que Paulo está dizendo, Paulo não está encontrando a alegria e a satisfação na vida deles. Paulo está olhando a alegria e satisfação naquilo que Deus fez e não eles. Paulo está encontrando alegria e satisfação na obra de Cristo e não na obra, no momento da vida, em momentos da vida deles. Olhe para Cristo Jesus. Olhe para o que Ele fez. Olhe para o Senhor. Olhe para Cristo que pagou o preço dos nossos pecados, que morreu a nossa morte, que nos deu a sua vida, que pagou o preço do nosso sofrimento, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Se você olha para a sua vida e você não encontra motivos de alegria, eu concordo que isso pode acontecer de fato, porque nós devemos olhar para Cristo Jesus. E aí sim, aprender a olhar em como Deus está trabalhando em nossa história, em como Cristo Jesus conduziu as nossas vidas até aqui, em como Ele já nos livrou, em como Ele nos amou, em como Cristo Jesus se entregou por nós. Se você olhar para a sua vida, para as nossas narrativas, para aquilo que nós passamos, talvez de fato nós não vamos encontrar. Mas quando nós olhamos para Cristo e para os momentos que nós vivemos e sabendo que foi Ele que realizou, que foi Ele que deu, que foi Ele que livrou, que foi Ele quem fez, aí sim nós vamos parar e fazer como Paulo e dizer: isso é motivo de grande alegria, por causa daquilo que Cristo Jesus fez. E veja como isso encoraja esses irmãos e encoraja a vida de Paulo quando nós fazemos um paralelo do versículo 3 a 5 com o versículo 18 a 20. E ele vai dizer, depois de um contexto de dizer que alguns irmãos estavam pregando, que algumas pessoas estavam pregando o evangelho de forma errada, se aproveitando desta mensagem, Paulo ele vai dizer, na certeza que Cristo é quem faz na verdade, ele diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Olhando para o que Cristo fez, na certeza que é Ele quem fez, na certeza que é Ele quem está fazendo, eu sempre tenho alegria, com base na minha ardente expectativa e esperança, não naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez por mim. E em segundo lugar, em um contexto de sofrimento, devemos nos lembrar do que Deus fez e continuará fazendo. Do versículo 6 ao versículo 8. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo começa dizendo: estou plenamente certo de que
Ele é quem começou e de que Ele irá completar esta obra. Paulo expressa certeza profunda que esta obra pertence a Cristo e não é nossa. E quando Paulo olha para aqueles irmãos, ele diz, aliás, é justo que eu pense isso de vocês, porque eu conheço vocês, eu vivi com vocês, eu estou com saudade de vocês, eu conheço, eu sei da obra que Cristo fez em vós, que Cristo fez em vocês. Eu tenho certeza que essa obra é dele. Não é de vocês, não é minha. É isso que Paulo está dizendo. E como nós temos essa certeza? Quando nós paramos para pensar naquilo que Deus fez, nós temos a certeza daquilo que Ele está fazendo e a certeza que Ele irá completar. Nós sempre falamos sobre algo do já e o ainda não. Dizer que Cristo, que Deus começou essa obra e que Ele irá completar, não quer dizer que Cristo Jesus veio, morreu e que agora nós vamos usufruir dessa presença apenas quando Ele voltar. Não, quer dizer que aquele que começou e irá completar é aquele que está fazendo. Se Ele irá completar é porque Ele está trabalhando hoje. É porque Deus está fazendo hoje. E nós já podemos usufruir dessa certeza, desta alegria, olhando para Cristo Jesus. Hoje, olhando para a obra dele. E isso há de se completar de forma plena na eternidade com ele. E isso nos traz uma esperança para hoje. Na certeza daquilo que Cristo Jesus lhe disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A certeza da obra do Espírito Santo. A certeza que Deus, o Senhor, que Ele está conosco. No momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de dor. Deus sempre está ao nosso lado através do Espírito Santo de Deus. Olhe para o que Deus fez. Olhe para o que Ele está fazendo e a certeza daquilo que Ele fará. Essa é a certeza, é a alegria, é o contentamento que Paulo está falando, mesmo na prisão, mesmo num momento tão difícil de dor. E veja o resultado disso de forma prática, mais uma vez na vida de Paulo, quando nós fazemos um paralelo do versículo 6 com o versículo 21 ao versículo 26, e Paulo ele vai dizer: portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo ele reconhece que através do encontro com a graça com Cristo Jesus, o viver agora é Cristo, é para Ele, é olhando para Cristo Jesus. E ele vai continuar. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja como Paulo estava sofrendo. Veja como nessas palavras Paulo expressa toda a sua dor e ele diz: olha, eu quero estar com Cristo, eu quero partir desta carne, eu quero partir desta vida, eu quero estar com o Senhor porque é muito melhor. Mas porque Paulo olha para trás, se lembra daquilo que Deus fez. Ele tem a certeza daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará. E Paulo, ele continua: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Mas porque eu sei que Cristo Jesus ele tem uma obra, eu sei que é importante eu estar com vocês. Paulo ele não para. Em meio ao sofrimento, ele olha para o que Cristo fez, para o que Cristo está fazendo, na certeza que ele irá completar. E Paulo continua a sua caminhada. Olhe para o que Deus faz, não somente das provisões e livramentos, mas da principal obra que Ele está fazendo.
Olhe para Cristo. Quando você olha para a sua vida e vê o que Deus fez, não lembre-se apenas daquilo que Deus te deu, das vitórias, dos livramentos. Mas existe a principal obra, aquilo que Cristo fez por você. Quando Cristo morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que Paulo ele continua o texto dizendo da importância de prosseguir a nossa vida, na certeza daquilo que Deus ainda fará. E veja a continuação do versículo 9 a 11. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Assim como Paulo, os irmãos em Filipos estavam passando um momento de grande dificuldade, um momento de grande dor. E Paulo escreve para eles dizendo, olha, eu estou prosseguindo. E assim como eu oro para que vocês também continuem esta obra, na certeza que Deus está fazendo dia após dia. Por isso, quando nós olhamos para a oração de Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, Calvino vai traduzir da seguinte forma: para que o vosso amor aumente em conformidade com a medida do conhecimento. Que quanto mais vocês adquirirem conhecimento, o quanto mais vocês adquirirem conhecimento profundo do Senhor, o amor também dele cresça em vós pela obra que ele está fazendo. Olhe para Cristo Jesus, conheça a obra de Cristo Jesus, e quanto mais vocês conhecem o que Cristo Jesus fez por vocês, quanto mais vocês reconhecem o quanto nós éramos pecadores, escravos do pecado e da morte, como Cristo nos libertou, e saber dessa verdade, isso causa um amor em nós por aquilo que Deus ainda fará, e nós continuamos a prosseguir. Por isso que Paulo escreve esta oração para estes irmãos. Muitas vezes, diante de nosso sofrimento, temos a tendência de nos isolarmos de tudo que está à nossa volta. Corremos o risco de nos voltarmos somente para nós mesmos e perdemos a percepção do que Deus está fazendo no mundo. Em meu sofrimento, às vezes nós nos voltamos apenas para a nossa dor, para aquilo que está acontecendo em nós. Mas, quando nós olhamos para aquilo que Cristo Jesus fez, nós não estamos no centro da sua obra, mas o que Ele está fazendo no mundo. Olhar para o que Ele fez, olhar para o que Ele está fazendo, para o que Ele ainda fará, nos motiva a continuar em direção ao que Deus está fazendo. E mais uma vez, eu quero fazer um paralelo com o final deste capítulo, que Paulo vai dizer para esses irmãos: por isso, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que estou e é meu. Paulo ele diz, olha, para que vocês continuem no conhecimento e na percepção daquilo que Deus está fazendo, caminhando e frutificando por um caminho de justiça que glorifica a Deus, então vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus.
Porque não somente participamos da graça que nos alcançou para que nós pudéssemos ser salvos e alcançados, mas também para fazer parte daquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. Diante do sofrimento e da dor, precisamos de uma motivação para continuar. Precisamos de uma motivação para seguir caminhando. Essa motivação está em Cristo Jesus. Em olhar para o que Ele fez, para a sua obra redentora, para a sua morte na cruz, para a sua ressurreição, para a vida que Ele nos entregou. Olhar para a graça que nos alcançou, que nos livrou da morte eterna, e olhar em como nós podemos colaborar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu sei que às vezes nós passamos por momentos tão difíceis e de dor, mas quando nós olhamos à nossa volta, tantas outras pessoas também que precisam ouvir desta mensagem, que precisam testemunhar dessa fé, que precisam ser alcançadas, que é Cristo quem alcança a vida dessas pessoas, mas como nós podemos fazer parte desta luta, como nós podemos fazer parte desta obra. Se você precisa de uma motivação para se levantar, para continuar a viver, olhe para a obra que Deus tem através da sua vida, da salvação que Ele operou em você e daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele fará. Em um momento de dor e sofrimento, em um contexto de sofrimento, devemos nos lembrar com gratidão o que Deus fez. Devemos nos lembrar do que Deus faz e continuará fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser fortalecido por esta mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque em um contexto de sofrimento, de dificuldades, de dores, nós podemos olhar para o que o Senhor fez. Nós podemos olhar para Cristo Jesus. Nós não somos autossuficientes, porque quando nós olhamos para a nossa vida, para as nossas narrativas, talvez nós encontramos apenas pequenos momentos de contentamento e satisfação que foram passageiros, mas quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos que é Cristo quem fez esta obra, que é Cristo que é quem nos alcançou, que é Cristo quem está realizando, nós temos a certeza que é o Senhor que irá completar esta obra, Pai. E é isso que nos traz contentamento e alegria e força para continuar em meio ao sofrimento, a tudo que nós estamos passando. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja renovando, encorajando os nossos corações, trazendo a alegria e o contentamento que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.